Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Amém. Boa noite, família. Todos estão bem, firmes, prontos para receber a poderosa palavra de Deus? E Jesus, é a poderosa palavra de Deus. Eu quero ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus. Nós estamos na quarta profética. Hoje é dia de nós buscarmos liberação do Senhor para recebermos uma palavra especial nesse dia. Então prepare seu coração, porque sim, Deus tem algo poderoso para compartilhar com você. Enquanto não compartilha, deixa Ele compartilhar comigo. Libera aqui meu retorno em nome de Jesus. Não está saindo nada aqui no meu pé do vidro. Senão eu vou tirar do pé do vidro, vou usar só o que está no teto mesmo. Oi, Jesus, alô, cadê você, Jesus? Você está aqui, Jesus? Jesus, nada. Jesus só está com o povo, está faltando ficar comigo. Oi, som, vai usar isso aqui mesmo, é melhor. Relaxa que eu não vou usar isso aqui não. Gente, eu não sei quantos aqui já ouviram falar de um presidente norte-americano, o nome dele é Abraham Lincoln. Ele foi um presidente que marcou a história norte-americana e tem algumas citações que são atribuídas a ele. Eu quero começar já essa palavra compartilhando com você uma máxima do Abraham Lincoln. Foi ele quem disse: eu tenho sido levado muitas vezes à oração, não porque eu fosse devoto, mas porque eu sentia que não havia outro lugar para onde ir. O fato é que muitas vezes nós precisamos entender que, apesar dos muitos recursos que nós temos hoje em nossas mãos, desde as mídias sociais, através do nosso smartphone, até as plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, dentre outros, Disney, o fato é que hoje nós somos bombardeados por tanto entretenimento que nós esquecemos que, como cristãos que nós somos, nós precisamos buscar em todo o tempo que nós temos a presença de Deus. E a oração é a melhor forma de nós desfrutarmos dessa presença. O fato é que a oração não pode ser um rito religioso, não pode ser apenas uma reza aonde nós diariamente iremos fazer em uma determinada hora ou para que algo específico aconteça. Não, a oração precisa ser o nosso estilo de vida. O que quer que a gente esteja fazendo, a oração precisa ser parte da nossa ação cotidiana. Desde o acordar e se espreguiçar, a primeira expressão que sai de seus lábios precisa ser uma expressão de oração, de adoração, de gratidão ao nosso bom Deus, e não de reclamação, murmuração. Então você precisa entender que em todas as situações do seu dia, a oração precisa ser uma expressão viva do seu dia a dia. Quantos estão comigo e recebem? Então você não vai mais reclamar, brigar com a Alexa ou com o seu despertador. Você vai começar a louvar e agradecer a Deus, porque talvez algum instrumento te acordou para que você pudesse cumprir com a sua programação do dia, e a sua palavra não será resmungando, reclamando, mas agradecendo, louvando e exaltando a Deus em tudo que acontecer na sua vida. Desde a pessoa linda que está dormindo ao seu lado, nem que seja um anjo, por você não ser casado ainda e não ter esse privilégio. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de acordar, abrir os meus olhos e ver remela, ver cabelo desassanhado, ver uma expressão amassada da noite, mas tão bela que sorriu para mim quando eu disse: bom dia, flor do dia. Essa é uma expressão que precisa sair sempre dos nossos lábios, de gratidão, de beleza, de oração. Mesmo que do outro lado venha um ranger de dentes. E aí você vai e ora: abençoa, Senhor, a minha linda e preciosa, delicada esposa, que já desperta sorrindo para a vida.
nem que seja uma oração profética. O fato é que o Abraham Lincoln, ele acabou revelando uma grande verdade espiritual, é que a oração, ela não é apenas uma necessidade, é o acesso ao céu em tempos de crise. Há momentos em que nós estamos passando por alguma situação adversa, e a oração acaba sendo o nosso escape, acaba sendo a nossa alavanca, para ver se a gente no céu começa a encontrar uma direção sobre o que fazer diante da situação que está se enfrentando. E hoje eu quero compartilhar com você algo que é muito poderoso, que é uma oração que é feita com fé. Ela se transforma em algo que é profético. Hoje eu quero te ensinar a orar em profecia, a declarar o céu, os milagres do Senhor aqui na terra, através de palavras que são poderosas. E o tema dessa mensagem é quando a oração se torna uma profecia. Quando a oração não é uma repetição de algo, mas é uma declaração de fé, de algo que eu espero, que eu desejo, e que está alicerçada na palavra de Deus, e que vai acontecer na minha vida. A grande pergunta é, o que é que você deseja na sua vida? É o que você tem falado? As suas palavras, elas refletem o desejo do céu de se manifestar na sua vida aqui na terra? Ou o que você tem falado ecoa mais o que o inferno deseja destruir na sua vida do que o céu deseja edificar? Porque eu sei que aqui não tem ninguém assim, não sei nem porque eu estou falando isso, pode ser alguém online, mas tem gente que diz, que inferno de vida, nada na minha vida dá certo. Continue orando assim, porque a palavra é uma oração que você está profetizando sobre sua vida. Continue chamando seu filho de danado, que o próprio dicionário diz que danado é condenado ao inferno. Condene seu filho ao inferno, só porque ele é o quê? Um empreendedor? Uma vez uma mãe disse, bispo, o senhor disse que crianças muito agitadas são empreendedores, pois o meu pequeno empreendedor veio da Tasmania. Ele parece o demônio da Tasmania. Meu filho, você está chamando seu filho de demônio? Não, não, é só aquele personagem mesmo da Disney, o demônio da Tasmania. Mas a gente não pode aceitar isso, não podemos. Agora, sabe o que é o pior? É quando nós que sabemos o poder da nossa palavra como uma ação profética, sabe o que é que alguns dizem? A criança mal acordou, a gente começa a adjetivar com adjetivos que não são o que o céu prepara. A gente diz logo assim, essa criança é muito geniosa. Pelo amor de Deus, acabou de nascer, tu já está dizendo que é geniosa? É braba igual a mãe. Tudo bem, a mãe até pode ser, mas não quer dizer que essa criança tem que ser. Está vendo como ela é braba? Ela não é braba, ela é criança, ela está chorando, como toda criança chora. É faminta igual o pai, come igual um leão, igual o pai. Como toda criança come, gente, pelo amor de Deus. E agora com os diagnósticos, todo mundo é diagnosticado, né? É TDAH, tem algum tipo de espectro. Ah, não, fulano é autista, fulano é autista, fulano é autista. Seja bem-vindo ao mundo autista. E nada contra, porque realmente existem esses espectros. Mas tem pessoas que não são especializadas, que já estão graduando todo mundo. Eu, no mesmo dia que eu fui graduado no espectro autista e no TDAH, aí eu entrei em crise. O fato é que se fossem profissionais, eu até aceitaria o laudo, porque receberia até desconto na hora de comprar passagem aérea. Mas a gente precisa parar de ficar falando aquilo que não é da nossa área. Ah, eu quero hoje trazer um certificado de especialização, pós-degree. Eu quero te dar agora uma pós-graduação celestial. Um certificado que vai te dar autoridade para você agora diagnosticar. Receba, certificado de pós-graduação em ação celestial, de milagre, aonde você estiver. Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui. Quem aqui presente nesse exato momento é médico ou farmacêutico? Um farmacêuta ou um médico? Levanta a mão. Aqui nesse exato momento tem nenhum médico e nenhum farmacêutico. A minha pergunta é, quando alguém chega para você e diz, estou com uma dorzinha de cabeça, qual a primeira coisa que você diz?
você já receita um remédio. Você é médico? Você é farmacêutico? Agora a minha pergunta é, quem aqui presente é crente? Levanta a mão. Quem foi lavado e remido no sangue de Jesus? Quem tem a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e prática? Então receita a Bíblia. Porque teu certificado te dá a certificação celestial de profetizar aquilo a qual você recebeu. E se você ainda não é médico, e se você não é um farmacêutico, então você não tem não autoridade para ficar receitando remédio para ninguém não. Um remédio. E tem gente que tem remedinho para tudo, né? Tem gente que tem remedinho para tudo. E alguns não só tem receita não. Alguns já carrega na bolsa, já puxa da bolsa assim, ó. Uma necessaire chamada Primeiros Socorros. E a bicha começa aqui, é cartelas e mais cartelas, de todas as cores. É impressionante. E nada contra a intervenção medicamentosa. Mas a minha pergunta é, por que uma primeira ação farmacológica, cuja especialização ninguém tem aqui, e não daquilo que nós temos, que é a poderosa palavra de Deus? Hoje eu quero compartilhar com você quando uma oração, ela se torna uma profecia. Porque orar é conversar com Deus. Mas quando oramos segundo a palavra, com fé, com entendimento profético, as nossas palavras, elas se alinham com o céu. E isso acaba se tornando decretos espirituais. Aí eu quero que você abra ou acesse a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Hoje eu vou compartilhar com você sobre a oração que ativou uma resposta sobrenatural e profética que mudou o rumo de toda uma nação. E antes de citar cada texto bíblico, eu quero orar e trazer algumas lições para você. Vamos orar? Se você tiver com a sua Bíblia impressa, só por uma questão simbólica, coloque ela assim no seu coração. Pai, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração. Para eu não pecar contra ti, aqui eu me prostro diante das Escrituras Sagradas. E te peço, Senhor, que a nossa oração diária seja uma profecia. No casamento, na educação dos nossos filhos, no mercado de trabalho, na vida, nas relações interpessoais. Pai, que nesse momento os nossos lábios sejam proféticos e que da nossa boca não saiam palavras de maldição, mas apenas palavras de bênção que vão edificar. Eu te peço agora que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então a primeira lição que a palavra traz para nós é que a oração que reconhece a dependência de Deus é uma oração profética. Uma oração profética é aquela que diz assim: Senhor, sem ti eu nada sou, eu nada posso, mas contigo eu tudo posso, porque é o Senhor que me fortalece. Então eu já quero começar dizendo que não é sobre sua oratória, não é sobre o seu currículo, nem é sobre o seu extrato bancário, não é sobre o seu network, é sobre a sua dependência de Deus. É sobre o quanto você precisa e depende, o quanto você não dá um passo sequer, se o Senhor não estiver com você. Raquel, que linda voz que Deus te deu e que foi aprimorada. Hoje, vendo-a, louvando aqui, eu fiquei ali no meu lugar contemplando a beleza de Deus através da sua voz. Que depois, unindo com as vozes que aqui estavam, como de Pérola, de Diogo, vocês acabaram entoando um coral, que como que se misturando com os anjos, algo especial. Eu peguei logo o celular para tentar captar o que estava acontecendo aqui, que eu achei tão lindo. Mas o fato não é sobre suas cordas vocais. É sobre quando umas cordas vocais, elas dependem de Deus. É sobre quando a gente coloca a nossa profissão sobre os cuidados de Deus. Hoje, antes da celebração começar, estava eu conversando com o Gilvan. Alguém que entendeu que não seria absolutamente nada apenas sendo empresário,
senão consagrando sua própria empresa ao Senhor e fazendo da sua empresa um veículo de bênção para o reino. Nós temos uma igreja que está em crescimento lá em Marcos Moura, Santa Rita. Na verdade, é uma igreja que funciona num terreno que a catedral ganhou de doação alguns anos atrás, de uma outra família generosa. E a gente doou lá, e o pastor Ramalho com a pastora Niane, juntamente com a ministra Dani, começou um trabalho lindo lá com as crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E é um trabalho belíssimo. A juventude tem feito visitas lá e tem evangelizado. E a empresa Gilvão é por aquela região. Sabe o que foi que ele fez? Ele decidiu contribuir. E a sua empresa, que faz muitas coisas, dentre elas questões de ferro, costura e etc., ele foi atrás e conseguiu e doou já toda a estrutura de ferro do que será o novo templo da comunhão Marcos Moura. Você pode glorificar a Deus aplaudindo ao Senhor por isso? Gente do céu, eu fui constrangido, eu agradeço, a gente fez vídeo, todo mundo se emocionou. E ele dizendo, não, isso aqui é só uma contribuição. Hoje chegou mais cedo, preocupado, porque já está nos abençoando com várias outras coisas. Vocês vão ver as cadeiras diferentes nos próximos dias. Tem o dedo dele de novo. Eu estou citando, não estou nem olhando para ele, porque ele não gosta que eu fale, não. Eu nem olho, entendeu, para ele, que é para ele não brigar comigo. Mas é porque se exemplos como esse não tocar no nosso coração e não nos conscientizar, a gente entender que não é sobre o que eu tenho, é sobre nas mãos de quem eu coloco aquilo que eu tenho. Então você precisa entender que a sua profissão, se não tiver Deus, é apenas um profissional bem-sucedido. Com Deus é um profissional abençoado. Eu quero falar para vocês sobre um homem chamado Josafá. Josafá, ele estava cercado por exércitos inimigos. Ele não tinha recursos humanos. A sua primeira atitude não foi reunir os generais, convocar o povo para uma batalha, não. Foi chamar o povo para orar. E ele revela que a oração precede a intervenção divina. Por favor, acompanhe 2 Crônicas 20. Eu vou ler o verso 3 e depois eu vou para o verso 12. O texto sagrado diz assim: Josafá teve medo. Quando você tem medo, o que é que você faz? Você é daquele que expõe nas redes sociais seus medos? Porque Josafá, ele não expôs não, só foi o que ele fez. Josafá teve medo e decidiu consultar o Senhor. Para de querer consultar aquela amiga de repartição pública. Para de querer consultar os internautas, seus seguidores. Para de querer consultar aqueles amigos sem futuro daquele grupo do WhatsApp, que eu não sei nem o que é que você está fazendo nesse grupo ainda. Comece a consultar o Senhor. Ele disse, não sabemos o que fazer, mas nos nossos olhos se voltam para ti. Veja, ele disse, não é sobre mim, eu sou um rei, eu poderia fazer tantas coisas, mas a minha pergunta é, o que é que eu devo fazer, Senhor? Escuta isso aqui. Para de querer achar que você já sabe tudo. Para de querer fazer receita de bolo. Para de querer agir como você sempre agiu. Porque se você continuar fazendo o que você já fazia, você vai ter os mesmos resultados. Resultados diferentes, precisa de ações diferentes. E que tal você mudar agora, começando, consultando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor e clamando ao Senhor, perguntando o que é que eu devo fazer, para onde eu devo ir, que passo eu devo dar, que palavra eu devo liberar, quais ações eu preciso deliberar, o que é que agora eu preciso me posicionar. Consulte ao Senhor e você verá o céu se movendo a seu favor. Agora, em vez de consultar ao Senhor, o que é que muitos têm feito? Se não reclamado, murmurado. Parece que o céu tem um número do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. E aí, poxa, Senhor, esqueceste de mim, me abandonaste, é sempre assim. Comigo nada dá certo. Aí começa essa vitimização. Lembre-se, a oração se torna profecia quando eu saio do ambiente de vitimização e eu começo a entender que Deus está me chamando para protagonizar, colocando Ele em primeiro lugar. Josafá disse, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão voltados em Ti. Onde é que estão os seus olhos? Para quem você está olhando? É para o coach,
Para quem é que você está olhando? É para o consultor? É sempre na espera de um Messias humano? Ou seus olhos estão no Senhor? Josafá reconhece a sua limitação, clama com humildade, e veja que a oração aqui não é decorativa, é estratégica. É nessa vulnerabilidade que Deus ele começa a agir. Quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, escute isso. Consagre o seu casamento e coloque na total dependência de Deus. Seus filhos, consagre ao Senhor e coloque na total dependência de Deus. Esses dias eu estava orando pela nossa primogênita, Débora, que está morando no Reino Unido. E nós estávamos aflitos sobre quais seriam os próximos passos que ela iria dar e qual era a direção que o Senhor iria dar. E ela perguntou para a gente o que é que a gente achava que ela deveria fazer. E a nossa resposta foi: filha, vamos orar ao Senhor e Ele vai dar a direção. O Senhor. Nós precisamos clamar, buscar. Sabe o que nós fizemos? Jejum, oração. E juntos nós nos colocamos diante de Deus, orando, pedindo a Deus por uma direção. Ela sentindo no coração que lá na cidade de Londres estava chegando ao término do seu ciclo. E a pergunta era: qual o próximo vai dar? A mãe se anima logo: ah, minha filha, Deus quer te trazer de volta para o Brasil. Coisa de mãe. Mãe que quer a filha por perto. E a minha pergunta foi: linda, Deus te disse isso ou teu coração carente da filha mais velha está clamando? Ela disse: coração de mãe carente que está clamando. Eu digo: então vamos buscar o Senhor. Quando a gente começou a buscar o Senhor, quando a gente começou a orar, uma proposta de Oxford surgiu para ela. Uma proposta de missão, a coisa mais linda. E a gente simplesmente olhou um para a cara do outro e disse: como assim? Com proposta de visto, de moradia, de crescimento, de uma ação com as províncias mais pobres da igreja anglicana no mundo, e ela poder trabalhar, intervindo e ajudando. E a gente olhou um para a cara do outro e disse: acho que para o Brasil ela não volta nem tão cedo. Mas vamos olhar pelos olhos da fé, de que Deus está realizando a obra dele na vida da nossa filha. E a gente vai ser obrigado a ter que ir em Oxford. Obrigatoriamente, para visitar nossa filha. Eu nunca fui em Oxford, onde C.S. Lewis escreveu o livro As Crônicas de Nárnia. Ela vai trabalhar no escritório vizinho à casa onde o homem escreveu as Crônicas de Nárnia. Eu não vejo a hora de ir lá, esfregar meu braço na parede e dizer: Senhor, me dá unção de C.S. Lewis para eu escrever igual a ele. A mulher vai trabalhar do lado, se Deus quiser, e ela passar nas entrevistas, que é um monte de entrevista, um monte de coisa que ela tem que fazer. Mas o fato é que quando a gente ora ao Senhor, Deus, Ele dá a direção. Você já orou? Você está aflito pelo quê? Ora, que você vai ver Deus intervindo na sua história. Porque, em segundo lugar, a palavra profética, ela é nascida da oração. A oração coletiva abriu espaço para uma manifestação. Quando marido e mulher juntam-se em oração, o céu se move em favor. A batalha é minha. O texto diz em 2 Crônicas 20, verso 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e ele disse: não tenham medo, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa batalha é do Senhor. Diga amém, aleluia, tome posse, não fique apático, receba essa palavra. Eu vou repetir: não tenha medo, pois a batalha não é de vocês, ela é de Deus. O filho está morando lá em Areia, está longe, mas essa batalha não é sua não, Joselma, é de Deus, e Ele já está agindo, Ele está operando, Ele está fazendo. E nós só precisamos entender e crer que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez no passado e os milagres que Ele operou, Ele vai continuar operando, e Ele vai fazer na sua vida também. Então se posicione, creia. Não fique me ouvindo como se eu estivesse falando com uma pessoa que está do seu lado, não. Eu estou falando é com você. Você que hoje veio para cá, desesperado, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber o que dizer, querendo esganar e matar, querendo chutar o pau da barraca, querendo desistir. O Senhor te diz: não tenha medo, deixe que essa batalha é minha. Você está metendo a mão onde você não foi chamado. Bota o joelho.
e ore, e você verá a intervenção do Senhor. Jaziel não era conhecido como profeta. Ele foi ativado pelo Espírito Santo. Talvez você não seja o time de intercessão, mas o Senhor quer te usar na tua casa, no teu trabalho. Até quando você vai ficar ouvindo do seu trabalho essa desonra, essa deslealdade, um falando do outro, e você participando dessa fofoca do inferno? Seja aquele que vai entrar como Jaziel e seja um profeta, seja uma voz do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Está morando comigo uma francesa preciosa, Cristelle, que vai casar agora em dezembro com o Patrício. Estamos com expectativa para o casamento desses dois. Estou muito feliz. E esses dias eu pedi para uma pessoa, fulana, ela vai se casar, dá uma palavra para ela. A palavra da pessoa foi, não case. Casamento é muito difícil, é quase impossível. Isso não é palavra, gente. Pelo amor de Deus, isso é desmotivação pública. Linda disse, não, ela falou o que Paulo disse na Bíblia, se possível, não case. Linda, tu está mal assim também, Linda, pelo amor de Deus? Mas o fato é que nós precisamos entender que a boca só fala o que o coração está cheio. E a minha pergunta é, seu coração está cheio de quê? Na quarta profética, Deus quer levantar vozes como Jaziel. Porque quando a igreja ora com fé, Deus ativa dons proféticos, direciona, fortalece e libera milagres. É por isso que em terceiro e último lugar, o louvor profético ativa a vitória. Deixa eu dar só uma rápida lição aqui. Uma vez uma pessoa chegou bem tarde no culto, aí eu estava lá na porta recebendo as pessoas, aí a pessoa me viu e disse, eita bispo, ainda bem que o senhor ia estar aqui. Eu disse, como assim? O senhor não começou a pregar, ainda bem que eu não perdi a pregação. Eu digo, você já perdeu quase 30 minutos da pregação. Não é o senhor que vai pregar hoje? Não, sou eu que vou pregar. Mas o louvor já começou a pregar faz 30 minutos. Tem pessoas que vêm para a igreja parar a pregação bíblica da mensagem que é falada. E não entendem que o culto inteiro, o louvor, não é umas besteirinhas para dar o tempo enquanto os atrasados chegam para o pregador poder ministrar. O louvor é parte do culto. Na verdade, o louvor começa até antes, com um prelúdio, já preparando a atmosfera profética do lugar. Enquanto nós olharmos o louvor como uma apresentação musical, nós apenas seremos aqueles que vão assistir o que está acontecendo. Mas quando nós entendermos que o louvor é uma palavra profética que está sendo liberada e a comunidade é convidada a entrar nessa batalha através do louvor, aí nós teremos então uma igreja vencedora que diante das batalhas da vida vai receber vitória. Nós precisamos entender que louvor não é apenas uma preparação, o louvor já é uma atuação, já é uma ação. Porque imagine que a melhor pregação que eu possa aqui liberar sobre sua vida, se não tiver um bom louvor, que simplesmente introduziu tudo aquilo que vai ser falado aqui, ou até mesmo concluir como eles vão fazer agora, a minha pergunta é como se dará o contexto todo do que nós estamos vivendo. Josafá, ele responde a uma palavra profética. E ele responde com uma ação profética. Ele põe os levitas na frente do exército. E o louvor parou de ser um momento litúrgico de apresentação e virou uma estratégia de guerra. Então eu quero convidar agora os guerreiros do Ministério Salmos para se posicionar no campo de batalha e juntamente comigo começarmos hoje uma batalha que está sendo travada nesse lugar. Desde que o meu retorno não funcionou e que eu custei muito ouvir um glória a Deus e um aleluia saindo do seu gogó, eu percebo que tem uma batalha nesse lugar. Porque não é possível diante de uma palavra como essa que você não esteja sendo ativado e não esteja compreendendo o que Deus está preparando para você hoje. A Bíblia nos diz, Josafá designou alguns para cantar ao Senhor. E quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a entoar louvores,
O Senhor preparou emboscada contra os inimigos. Escuta o que eu tenho para te dizer. Quando você abrir a sua boca para louvar ao Senhor, o inferno começa a ser envergonhado, e toda estratégia que as trevas levantou contra você serão embaraçadas, serão humilhadas e serão destruídas na autoridade do nome de Jesus. Toda palavra infernal que foi liberada sobre sua vida, toda injustiça, toda crítica, toda e qualquer ação do inferno que foi deliberado contra você, será anulado, não porque você se benzeu 3 vezes, não por causa de uma água benta, não por causa de um sal grosso, não por causa de uma rosa ungida, mas por causa do louvor que será entoado através dos seus lábios. Então, se você está diante de emboscadas, se você está passando por batalhas, se você está diante de lutas, hoje eu te convido com obediência a se levantar do seu lugar e começar a fazer do louvor a sua arma de guerra. Hoje Deus quer te ensinar a adorar antes da vitória. Não espere a coisa acontecer para poder louvar. Já comece a louvar para que algo venha acontecer. O seu louvor pode ser um decreto que vai ativar o mover celestial. Não espere um milagre para louvar. Comece a louvar para que o milagre aconteça na sua vida. Foi o Leonard Ravenhill quem disse: a oração é tão poderosa quanto Deus, pois Deus prometeu responder à oração. Então faça dessa canção a sua oração, uma oração que transforma as nossas palavras em ações proféticas. Hoje é dia de se posicionar como Josafá, e hoje deliberar decretos celestiais, proféticos, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, sobre a sua esperança, sobre a sua situação. Então feche os seus olhos agora e faça o seu corpo ser ativado ao louvor da glória de Deus. Eu não sei como, mas apenas deixe seu corpo responder a essa ação profética. Talvez erguendo suas mãos altas e dizendo: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Age, intervém, opera. E faça desse louvor agora a sua estratégia bélica de vitória nessa batalha da vida.